Fala galera, e aí beleza? Rafael Abrantes aqui para mais um vídeo e seja muito bem-vindo no Revit HQ. E o assunto de hoje é cotas. Vamos aprender como cotar e configurar todas as cotas para que você possa fazer isso no seu desenho como um todo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela do computador. Bom pessoal, esse foi um dos nossos resultados que tivemos aí na elaboração de uma das plantas. Vamos pegar a planta baixa como exemplo, mas tudo que eu fizer aqui também vai se aplicar para os cortes ou qualquer outro desenho que você venha a cotar futuramente. A primeira coisa que eu vou fazer para que eu não cote esse desenho tão, entre aspas, poluído, tão carregado de informação assim, é duplicar essa minha vista para que eu tenha uma mais simples. E aí como é que eu vou fazer isso? Aqui no navegador de projetos, na planta de piso casa, eu vou clicar com o botão direito e vou até duplicar a vista e vou apenas duplicar a primeira opção. Beleza, veja que aqui na planta de piso já foi criada um casa copia 1 e agora eu vou deixar essa representação da minha planta um pouco mais simples. Como eu vou fazer isso? Eu vou tirar um pouco o zoom, vou selecionar tudo que tiver aqui no meu modelo, vou clicar com o botão direito, sobrepor gráficos na vista por elemento e vou desmarcar todas aquelas configurações que fizemos na aula da planta. Então vou tirar aqui meio tom, aqui em primeiro plano vou deixar sem sobreposição por elemento, aqui no plano de fundo por material, aqui em padrões de corte sem sobreposição por elemento, e aqui em plano de fundo por material que já está marcado. Vou aplicar, vou dar um OK, beleza, e aqui está a minha planta, digamos que original. Após isso, eu vou até aqui em estilo visual e vou mudar para linha oculta, deixando o meu desenho mais nesse tom de preto e branco. Então percebam que esse tipo de representação ele é um pouco mais leve da gente cotar o nosso desenho. Um pequeno ajuste que eu vou fazer aqui, já que todo o layout está em tom de cinza, é com esse tapete e essas mesas de centro. Então eu vou clicar aqui no tapete, segurando o Ctrl, eu vou clicar na minha primeira mesa de centro e depois na segunda, com o botão direito, vou sobrepor gráficos na vista por elemento e vou marcar aqui que eles serão em meio tom. Vou aplicar, OK, beleza, assim todos os meus elementos estarão nesse tom aí de cinza. Outra coisa também que eu vou fazer para deixar o desenho um pouco mais leve é ocultar toda essa minha vegetação, porque elas simplesmente não farão parte das cotas. Então eu vou clicar em uma delas, clicar com o botão direito e vou ocultar na vista a categoria. Beleza, assim todas as minhas vegetações já estarão sumidas no meu desenho. Ainda para deixar o meu desenho ainda mais leve, as minhas paredes eu vou deixar elas num tom de cinza, todas as paredes que estarão sendo cortadas. Como farei isso? Vou clicar em uma delas, vou pegar essa daqui, botão direito, sobrepor o gráfico na vista agora por categoria, que eu quero que mude todas as paredes, e aqui em padrão de corte, onde tem preto, eu vou mudar para um tom de cinza, que pode ser esse aqui que já está pré-definido. OK? Aplicar, OK, e veja que o meu desenho agora ele já está bem mais leve. Vou fazer o mesmo parecido aqui com o meu terreno, vou deixar ele em tom de cinza, então vou clicar nele, botão direito, sobrepor gráficos na vista por elemento e vou deixar ele em meio tom. Vou aplicar, OK, e também vou aproveitar para esconder essa minha linha de corte. Então botão direito, ocultar na vista, elementos, e agora sim eu tenho uma base de desenho que é muito mais limpa para que eu venha a cotá-lo. Bom, então indo agora diretamente para o assunto, onde que eu encontro essa parte de cotas? Eu venho até aqui a minha aba de anotar. Então, na minha aba de anotar, nessa primeira parte aqui, eu tenho os modelos de cota alinhada, linear, angular, radial, diâmetro, comprimento de arco, enfim, todos os tipos de cotas que você vai precisar para cotar o seu desenho. O principal tipo de cota que eu utilizo é a cota alinhada.
Então, entre a cota alinhada e a linear, eu sempre opto pela alinhada, porque ela vai cotar em diagonal, vai cotar também alinhada. Já a linear, como o próprio nome já diz, ela não cota em diagonal, ela não cota inclinada, então eu acabo não utilizando muito ela. Então vamos pegar aqui a cota alinhada como exemplo, e veja que ela tem uma tecla de atalho, DI, né, o comando que você pode utilizar. E quando eu seleciono a minha cota alinhada, a primeira coisa que a gente pode notar é essa aba aqui em cima de como colocar as cotas. Inicialmente ele vem aqui com linhas C parede, né? E significa dizer que você vai pegar o elemento aí pelo eixo, né? Então isso não é tão interessante para nós aqui na arquitetura. Então a opção que a gente vai utilizar aqui é cotar pela face da parede. Então eu vou mudar aqui a primeira e veja que quando eu clico aqui o próximo ao elemento, ele já me deixa selecionar a face da parede ou do elemento, que é isso que eu vou querer para o meu desenho. E também aqui vamos ver as referências individuais, depois vamos ver essa parte de paredes inteiras. Aqui na aba de propriedades, nativamente, o Revit já me dá algumas pré-definições de cotas, que daqui a pouco a gente vai ver como configurá-las, porque eu particularmente acho uma cota de 2,5 milímetros de altura uma cota com tamanho exagerado, digamos assim. Ela pode ser um pouquinho menor, até para ficar mais confortável no teu desenho. Mas vamos pegar essa inicialmente aqui como exemplo. Então, como é que funciona, pessoal? Então, com a minha cota selecionada, o meu estilo de cota diagonal 2,5 milímetros Arial selecionado, eu simplesmente vou clicar uma vez aqui na face da minha parede e vou clicar em outra face, ó. Já tenho minha cota aqui feita, indicando aí os 20 centímetros. E aí eu vou cotar todos os elementos que sejam necessários para mim. Por exemplo, aqui nessa parede vou dar mais um clique nessa linha e nessa outra face externa também. Então veja aí que ele já me deu as medidas da parede e eu simplesmente vou posicionar a minha cota onde eu quiser, por exemplo, mais ou menos aqui, e vou dar um clique fora para que ela seja posicionada. Beleza, aí está minha cota posicionada, minha cota vertical. Você pode fazer isso para qualquer outra situação. Mais uma vez aqui na vertical, vou clicar aqui pegando essas cotas externas, aqui e aqui, e vou trazer ela para cá e vou clicar para que ela seja posicionada, teclo ESC aqui no meu teclado, e ela já está aí. Você pode fazer isso para todos os elementos verticais do seu projeto e também para os elementos horizontais. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar na horizontal. Então, caso eu queira cotar na horizontal, o procedimento é exatamente o mesmo. Então, vou pegar, por exemplo, esse primeiro ponto, depois esse, depois esse aqui, e vou cotando aí todos os elementos que sejam do meu interesse. Aqui, 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 aqui. Vejo que as paredes estão com 15 centímetros. Na esquadria é importante que você dê um zoom para que você pegue exatamente o elemento que você queira cotar e você vai posicioná-lo mais ou menos aqui. Beleza, posso ter uma cota em geral também. É sempre importante que se tenha. Aqui também, e vou posicioná-la aqui acima. Aqui tá legal, teclo ESC, e aí estão posicionadas as minhas cotas. E caso você queira editar uma cota dessa, caso você queira modificar, como você fará? Então, quando você clicar em uma dessas linhas de cota que você acabou de fazer, aqui em cima vai ter a opção editar linhas de chamada de cota. Como é que ela vai funcionar? Você tanto vai adicionar a cota no seu elemento, como você vai retirar no mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Vamos ver como é que isso aqui funciona. Vou clicar aqui na opção e vamos supor que eu não queira essa cota aqui da parede que divide o meu banheiro da área de serviço, que está marcando aqui 15 centímetros. Como é que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui na parede, na linha da parede, tá? Então veja que ele já removeu e atualizou o valor da cota. Vou clicar mais uma vez aqui nessa linha de parede da área de serviço para que vocês percebam. E ó, ele já atualiza o valor de cota para mim. Caso seja essa a sua intenção de fazer essa modificação,
basta você clicar fora aqui do modelo, está confirmado aí a alteração que você fez. E caso você queira adicionar alguma cota, o procedimento é exatamente o mesmo. Você vai até editar, linha de chamada de cota, e você vai clicar no elemento, na linha de parede ou do elemento que você queira, e ele vai automaticamente adicionar a cota para você. E quando você estiver satisfeito com a sua alteração, você vai clicar fora e essa cota será modificada. É importante destacar também, pessoal, que quando você faz uma linha de cota dessa, todas as cotas elas ficam vinculadas. Por exemplo, se eu clicar aqui, veja que ele seleciona toda aquela linha de cota que eu fiz de uma única vez. Então, se eu deletar, ela deletará também toda a linha de cota contínua. Vou dar um Ctrl Z. Caso você não queira que isso aconteça, você precisa cotar o elemento e confirmar individualmente. Por exemplo, vamos pegar aqui a cota alinhada, vou clicar aqui na face da parede que divide aqui esse banheiro, cotei, confirmo, e aí eu venho cotando todos os elementos individualmente. Veja que ele já dá uma travadinha aqui quando está alinhado, e aí eu vou cotando individualmente. Agora sim eu consigo manipular os meus elementos de forma individual, mas essa forma ela dá muito mais trabalho. Vou apagar agora todas as linhas de cotas que a gente fez para ensinar uma forma muito mais rápida e muito mais prática de ser cotado. Bom, vamos selecionar aqui a opção ainda de cota alinhada, mas vamos mudar aqui, em vez de referências individuais, para paredes inteiras. Quando eu seleciono, veja que essa opção aqui, ela agora é habilitada. Então, vou clicar nela e veja que ele vai me perguntar as opções de cota automática. O que é que eu quero cotar? Eu quero cotar as aberturas? Vou dizer que sim, mas não pelo centro. Eu quero cotar as aberturas dela, as larguras, né? Então, eu vou clicar aqui em largura. As paredes que efetuam a interseção entre uma e outra. E eu não quero cotar os eixos que efetuam as interseções, né? Então, o eixo para arquitetura, ele é muito específico. Geralmente, a gente pega por face. Vou clicar em OK. E vou simplesmente selecionar um elemento, no caso aqui essa parede, vou clicar uma vez e olha só, todas as minhas cotas agora serão feitas de uma única vez. Vou apenas ter o trabalho aqui de posicioná-las e também conferir se todos esses valores fazem sentido. Estou vendo aqui que tem uns zeros pelo meio, né? Então, para que a gente veja isso aqui com mais nitidez, eu vou modificar aqui a escala de 1 para 100, agora para 1 para 50, só para ficar mais claro, né? Então, vamos conferir aqui se realmente foi cotado tudo direitinho. Aparentemente, aqui ainda está meio que uma baguncinha aqui no meio, né? Você, inclusive, pode afastar a cota, você pode selecionar ela e nessa bolinha aqui, ó, você pode afastá-la para que a visualização fique um pouco melhor. Mas, pelo que eu estou vendo aqui, foi cotado tudo certinho. E aí você pode fazer isso para todos os elementos. Vamos fazer mais uma vez para que isso seja fixado. Vou selecionar a cota alinhada, aqui estão as paredes inteiras e de repente eu posso pegar essa parede aqui, ó. Clico uma vez e arrasto para onde eu quero posicionar e tá aí feito as minhas cotas de uma única vez. Bom, pessoal, perceba que esse procedimento aí vai lhe poupar um tempo imenso. A gente sabe que cotar não é das tarefas mais divertidas, mas ele vai lhe ajudar bastante. Voltando aqui para a escala de 1 para 100, vou clicar aqui. Bom, então voltando aqui para a escala de 1 para 100, pessoal, perceba que esse tamanho de cotas, naturalmente vindo aqui no Revit, ele é muito grande. Então, nesse procedimento que eu vou mostrar agora, a gente vai aprender como configurar as nossas cotas. Então eu tenho como modificar o tamanho do texto, o tracinho que divide ela aqui, se eu quero tracinho, se eu quero uma bolinha, essas linhas de chamadas, ao tamanho delas, a cor e a fonte que a gente vai utilizar. Então, como faremos isso? Bom, pessoal, então, assim como qualquer outro elemento no Revit que a gente não queira perder o original, sempre que eu quiser um novo, eu vou precisar duplicá-lo e com as cotas não é diferente. Então, é isso que eu vou fazer. Mas antes disso, vamos ver algumas edições que a gente pode fazê-la para que você não perca tanto tempo assim fazendo essa edição. Então, aqui com a cota alinhada,
Eu vou selecionar editar tipo e sempre deixe essa caixinha um pouquinho afastada da sua visualização para que você possa perceber essas mudanças aqui acontecendo no seu desenho. Por exemplo, se eu quiser mudar a cor da minha cota de preto para uma outra cor aí da sua preferência, eu vou clicar aqui em preto, vou selecionar uma cor bem visível, por exemplo, esse azul, vou clicar em OK e vou aplicar. Então veja que eu já consigo ver a minha alteração aqui no meu desenho, sem precisar dar OK fechando essa janela. Caso você não goste, basta você voltar para a cor que estava, aqui é preto, né? E aplicar e volta aí testando novas possibilidades. Outra coisa, você pode vir aqui modificar a fonte, de repente, para uma fonte aí qualquer. Vou pegar aqui, de repente, essa Corbel. Vou aplicar e veja que eu já consigo ver a modificação no meu desenho sem fechar a janela. Então você vai testar para todos esses elementos aqui do seu modelo, certo? Eu vou cancelar essa minha janela aqui, vou dar um Ctrl Z para voltar aqui à situação original e aí eu vou simplesmente duplicar, renomear e configurar um estilo de cotas que é aquele que eu uso nos meus projetos. Então eu vou aqui em cota alinhada, editar tipo, duplicar e vou renomear para cotas RHQ underline 15 milímetros e vou clicar em OK. Beleza. Agora, pessoal, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou dar um corte no vídeo e vou colocar todas as configurações aqui que eu uso particularmente nos meus desenhos e depois de finalizado eu vou voltar e aí vocês podem dar print ou pausa no vídeo para que, se vocês gostarem, usar a mesma configuração que eu. Beleza? Até já! Bom, pessoal, voltei já com minhas cotas configuradas. Agora eu vou rolar aqui essa barrinha para que vocês, de repente, pausem o vídeo ou deem print para ver a configuração que eu usei. Só para que fique claro, a única alteração que eu faria era em relação a essa marca de revisão aqui, diagonal 3 milímetros, que é justamente esse tracinho aqui em diagonal, que eu acho 3 milímetros muito grande. Então, a gente precisaria de uma aula mais específica para modificar esse elemento para ele ficar um pouquinho menor, mas por enquanto, vamos utilizar ele. Vou clicar em OK e já fiz uma cota aqui para vocês verem a diferença entre uma e outra. Veja que é uma cota bem menor no modelo de fonte que eu geralmente uso, que é a Segoy, como vocês viram aí na configuração, mas que você pode utilizar a fonte que você melhor, que você gosta mais. Caso você queira modificar também as cotas já feitas para o estilo que você configurou, basta você selecionar e mudar aqui na aba de propriedades para a cota que você configurou agora, que é Revit HQ, né? Então posso mudar aqui, ó, e todas elas já vão se ajustar automaticamente para o seu desenho. Talvez você precisa reposicionar, basta clicar numa linha dessa de cota e você consegue arrastar ela tanto para frente quanto para trás para você melhor posicionar as suas cotas. Aqui, por exemplo, ficou um pouco afastado, eu posso puxar um pouquinho mais para perto e colocá-las onde eu achar melhor. Bom, pessoal, então com tudo isso feito, tudo configurado, eu vou cotar todo o meu desenho e daqui a pouco vou mostrar para vocês como é que ficou todas as minhas cotas inseridas nele. Bom, pessoal, então tá aí cotada a minha planta baixa. E só um detalhe importante, a gente também pode utilizar algumas opções de cotas que estão indicadas aqui, como por exemplo, angular, radial, diâmetro e comprimento de arco. Então, só para a gente passar um pouco por elas, a cota angular é muito simples. Eu vou selecionar ela aqui e vou cotar ângulos. Por exemplo, nessas paredes aqui. Vou clicar na primeira linha, na segunda, e ela vai me dar aqui o ângulo que é formado pela minha parede. Caso eu queira confirmar, vou clicar fora e ela é posicionada. Vou dar um Ctrl Z. A cota radial, a gente pode pegar esse furo circular aqui para explicar um pouco melhor. Vou clicar nela na cota radial e vou selecionar o arco aí, ó, e ele vai me dar aí
qual é o raio aí que está sendo formado. Mesma coisa para o diâmetro, eu vou clicar na opção, clico aqui na minha linha de contorno, ele vai me dar o diâmetro e, caso fosse necessário, o comprimento de arco também, clicando aí no que você queira cotar. Beleza? Bom, pessoal, então de cota é isso. Vejam que não tem mistério e é uma ferramenta bastante útil. Você vai precisar nos seus projetos. Nas próximas aulas a gente vai dar continuidade a toda essa parte de documentação. A gente ainda vai falar de texto, a gente ainda vai falar de níveis, enfim, tudo que o nosso projeto precisa para ser documentado. Então é isso. Se você gostou, deixa um like, comenta, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e manda para todos os seus amigos para difundir ainda mais o canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu e fui! Falou!